meus amores! Hoje, dia 22 de junho de 2020, estamos acabando nossos conteúdos, o nosso segundo bimestre. Passou rápido, né, gente? Então, vamos lá. Hoje nós vamos iniciar na página 43, que vai falar sobre as comparações de frações. Na segunda-feira passada, nós tivemos o conteúdo de frações, que foi um conteúdo que, nossa, eu fiquei muito orgulhosa, que eu vi que vocês aprenderam esse conteúdo muito bem, fizeram os exercícios, na live vocês participaram, e eu vi que todo mundo estava dominando o conteúdo, todo mundo que participou da live, né, estava dominando o conteúdo muito bem. Então, vocês estão de parabéns em relação a esse conteúdo de fração. E agora, nós vamos começar a comparar as frações. Mas como nós iremos começar a comparar essas frações? Muito simples. A comparação de frações, ela vai ser determinada, né, a partir de mais de uma fração. Então, para você comparar a fração, você não pode ter uma fração. Você tem que comparar ela com alguma outra. Então, geralmente vai possuir duas frações, né? Então, essas duas frações, vocês vão ter que comparar se elas são maiores uma que a outra, se ela é menor. Lembra que nós usamos aquele sinalzinho de maior, de menor ou de igual? Então, na comparação de frações, vai ser basicamente isso. Nós vamos comparar as frações se elas são maiores, menores ou iguais umas às outras, tá bom? E como nós fazemos isso? Vamos lá. Nas frações que tem o denominador igual, por exemplo, o denominador, lembrando que é o total da fração, ele fica na parte de baixo. Então, aqui no livro, na página 43, ele está mostrando para vocês, ó. Aqui, ó. Então, olhem aí. Vocês estão vendo que o denominador é igual. O denominador aí é 10, né? Ótimo. Quando o denominador ele for igual, o que você vai ver? Você vai ver o numerador. Se o numerador ele vai ser diferente, provavelmente, né? Então, se o denominador for igual, o que você vai fazer? Você só vai precisar comparar a parte de cima, que é o numerador. Você não vai ter trabalho. Se o numerador já é igual, o numerador você já sabe que é igual, mas a fração ela não é igual só pelo numerador. Ela tem que ser por completo. Então, o numerador é igual. Pronto, você ali não vai mexer. A parte de cima, que é o numerador, eles vão ser diferentes. Aí você vai ver qual que é o maior entre um e outro, ou se eles são iguais também. Vai que o numerador e o denominador são iguais. Aí aquela fração vai ser igual uma a outra. Agora, se só o denominador for igual, a parte de cima você vai ter que ver essa diferença. Então, aqui nós temos o 3 e o 2. Qual que é maior? 3 ou 2? O 3, né? Então, o 3 vai ser maior do que o 2. Então, a fração que está 3 décimos, ela vai ser maior do que a 2 décimos. Já que nós estamos comparando só o numerador, porque o denominador ele é igual, nós não vamos mexer ali, vamos comparar a parte de cima. A parte de cima vai ser quem vai ganhar. Então, se o 3 ele é maior do que o 2, a fração 3 décimos vai ser maior. Então, o que vocês vão fazer? Colocar o sinalzinho de maior ali. Então, essa vai ser a comparação de vocês. O 3 décimos é maior do que 2 décimos. Fácil, né? Fácil. Podem virar a folha, bota na página 44. Agora, mas e se o numerador for igual e o denominador for diferente? Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão ver qual é a fração maior de acordo com o denominador. Então, se o seu numerador, que é a parte de cima, for igual, você não vai precisar se preocupar com ele. Você vai olhar a parte de baixo. Os seus denominadores são diferentes. Então, eu vou ver qual é o meu denominador maior, se é dessa fração ou se é dessa fração. A fração que for maior, você vai colocar o sinal. Então, se a primeira tiver o número menor e a segunda tiver o número maior, você vai colocar que aquela ali é menor do que a outra, ou que aquela ali é maior do que a outra. Então, você vai colocar o sinal de maior ou menor de acordo com a fração. Se a fração ela tá aqui assim, ó, vou voltar aquela página para dar o exemplo. Ó, aqui o 3 tá primeira, a fração do 3 tá primeira e a do 2 tá segundo. Se fosse ao contrário, tivesse 2 décimos e depois 3 décimos, nós iríamos colocar que 2 décimos é menor do que 3 décimos, certo? Mas como tá o 3 décimos na frente e o 2 décimos atrás, o 3 décimos vai ser maior do que os 2 décimos. Então, vocês têm que se ligar nisso, tá bom? Para não colocar errado só porque vocês acharam o número maior. Quando vocês acharem o número maior, você vai colocar. Se o número estiver na frente, você vai colocar que ele é maior que o outro. Se ele estiver atrás, você vai colocar que ele é menor do que o outro, tá bom? Então, acho que eu perdi a página. Não, perdi não. Enfim, voltando na página 44. Então,
Se o seu numerador for igual e o seu denominador for diferente, o que você vai fazer? Comparar apenas o denominador, porque o numerador você não precisa se preocupar. Ele já está igual, então você só vai se preocupar com o denominador, que é a parte de baixo. Olhou o denominador, ficou com a maior, com a menor, ou se eles são iguais, vai colocar o sinal de maior, menor ou igual, beleza? Mas, e se os dois forem diferentes? Dúvida. E se o numerador e o denominador forem diferentes das duas frações? O que vocês vão ter que fazer? Aí na página 44 ele está mostrando uma reta numérica para vocês. Essa reta numérica, ela vai ser feita de acordo com a sua fração. Então, se a sua fração, vocês vão olhar sempre o denominador, que é a parte de baixo. Se a sua fração, ela tem o denominador, por exemplo, 10, você vai fazer uma linha reta com 10 bolinhas. E se sua outra fração vai ter o denominador 5, você vai fazer uma reta só com 5 bolinhas. Você vai fazer a mesma de 10, né? Só que você vai apagar um sim e um não, para ficar 5 bolinhas na mesma direção. Então, vamos lá. Aí, o que vocês vão ter que fazer? Você vai colocar a sua fração, a primeira fração que tem o numerador 10, lá na ordem certinha, que ela tem que estar, por exemplo, 3 décimos. Se ali tem 10 na linha, né? Você vai colocar onde fica o 3. Então, 3 décimos. Por exemplo, aqui, ó, ele tá mostrando pra vocês. Então, essa primeira fração aqui, essa primeira fração aqui, ó, ela é 6 décimos, certo? A segunda fração, ela é 3 quintos. Muito diferentes, né? Então, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? A bolinha, aqui tem 10 bolinhas, porque o numerador dele, o denominador dele é 10. Então, ele tem que fazer uma linha com 10 bolinhas. E aqui, o denominador dele é 5. Então, ele fez uma linha com 5 bolinhas, sabe? Você tá vendo que ele tá 5 bolinhas bem separadinhas? Então, aí, aqui, ó, ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, no 6, ele colocou a fração dele, 6 décimos. Ele colocou a fração dele no lugar certo, no lugar do 6. Então, 6 décimos é a fração dele, ele colocou o 6 na bolinha do 6. E o 10 embaixo, porque é o total dele. Aqui, ele fez a mesma coisa. Ele colocou 1, 2, 3. Então, ele colocou a bolinha dele, o 3, e o 5, que é o total dele. Então, na bolinha de número 3, ele colocou a sua fração de 3 quintos. Só que vocês puderam perceber que ele fez as duas linhas. E, mesmo sendo 3 quintos e 6 décimos, elas ficaram na mesma direção. Significa que essas frações, elas são equivalentes. O que vão ser frações equivalentes? Essas frações equivalentes, elas vão ser as frações que elas ficam na mesma direção, que elas ficam sobrepostas uma à outra. Então, os 6 décimos e os 3 quintos ficaram na mesma direção. Então, ela é uma fração equivalente. E é aí que você vai saber se ela é igual ou se ela é maior ou menor. Se ela ficar na mesma linha, se ela ficar equivalente uma à outra, ela vai ser uma fração que você vai ver. Quando é o mesmo número, vocês vão ver que ela é igual. Se ela não bater no mesmo número, vocês vão ver na linha. Se ela ficar um pouquinho mais pra cá, você vai ver, ela é maior, então ela é menor. Vocês vão ver a partir da linha dela. Deixa eu ver se aqui atrás ela aparece pra vocês. Aqui, ó. Aqui no exercício ele tem um exemplozinho, tá vendo? Aí vocês vão ver que, por exemplo, ele tá pedindo aqui na fração, ó, 3 quartos e 7 décimos. Aqui tem os 3 quartos, tá vendo? Mas os 7 décimos tá um pouquinho antes, não tá? Mas o 7, ele é maior ou menor que o 3? Maior, né? E o 10, maior ou menor que o 4? Maior. Então, 3 quartos vai ser menor do que 7 décimos, tá bom? Então, vocês vão se basear de acordo com a linha de vocês. Então, vai ter duas frações que são diferentes, vocês vão fazer duas linhas com quantidade de denominadores e vão ver se essas linhas elas são iguais ou se elas são
distantes uma da outra, para vocês poderem saber se aquela fração ela vai ser maior, menor ou se ela vai ser igual, beleza? Então aqui os exercícios são da página 45, que só tem tem 2 exercícios, 46 e 47. Basicamente todas elas vão ser sobre colocar o númerozinho de frações. Aqui é só para você ver quais são esses que são meia fração. O que é meia fração? Meia fração é 1, 2. Toda vez que tiver 1, 2, vocês vão saber que aquilo ali é meio. Toda vez que tiver 1 e o 2 embaixo, significa que é meio, tá bom? Então, o meia fração significa que ele está pedindo para vocês verem só a metade da fração. Por exemplo, a fração tem 6 quadradinhos, só tem pintado 3, significa que é metade. Então, se a metade da fração está pintada, significa que aquela fração ali ela vai ser meio, tá bom? Igual aqui, ó. Tem a bolinha, só está pintada metade. Tem aqui todas essas bolinhas, todos esses quadradinhos aqui, mas só tem metade pintada, certinho, a mesma quantidade, pintada e não pintada. Isso significa que é metade que está completa e outra metade não, tá bom? Então, a comparação de frações, ela vai ser basicamente isso. Qual é maior, qual é menor e qual é igual. Vocês só precisam ficar atentos. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp que eu respondo vocês. A gente tira todas as dúvidas, eu vou também fazer a correção desses exercícios depois com vocês, tá bom? Não precisam se preocupar, mas façam os exercícios, porque é muito importante. Então, vamos lá, façam os exercícios que eu falei, da página 45, 46 e 47. Me mandem as respostas depois, nós vamos fazer a correção também. Um beijão, já estamos acabando nossos conteúdos, hein? Até amanhã e eu amo vocês!